Salve, salve galera, salve internautas, ou como diz a minha pequena, salve, salve astronautas. Ai meu Deus, Isabela assim dá me mata do coração, garota. Bom, as meninas já foram pra cama, agora vamos tentar fazer uma coisa mais séria. Ah, fala, Grazi, beleza? O que eu queria falar hoje é sobre uma coisa que muito me marcou minha carreira, tem marcado praticamente diariamente e sei que vai marcar pro resto da minha carreira, estando com uma certa galerinha ou não. Porque foi por causa de dois fatores que eu consegui quebrar um medo, um tabu que eu tinha e meter as caras e falar: não, vamos ver o que vai dar. E foi a coisa mais certa que já aconteceu, foi a coisa mais louca que já aconteceu. E eu acho que isso ajudou tanto a mim mesma, eu como pessoa, como professora, como profissional da educação, como eu percebi que mudou a vida, talvez o modo de... Fala, Belinha! Oi, Nicolas! O modo de ver a aula de artes de muita gente, que foi a questão de trabalhar com projeto. Trabalhar com projeto. Eu comecei minha carreira de professora em 2003, no estado, uma escola pequena de primeira a quarta, só tinha primeira a quarta ali. E, estado foi o ano que também o estado liberou, entre aspas, para professor especialista, né? Aula de artes, tinha professor especialista, primeira a quarta, de educação física, não era mais o professor da sala que dava essas aulas, sim. Tinha que ter. Ô, Rebelinha, você quase me fez ter um treco agora, tá, garota? Depois. Amanhã a gente conversa, viu? Amanhã a gente conversa. Oi, Nicolas, boa noite. Fê, meu remédio. 10 horas. Eu pego. Obrigada. Então, assim, comecei e tal, e como era especialista, voltando ao assunto, especialista no estado, eles estavam fazendo capacitações, cursos, né, para ensinar o professor a dar aula, dar o material não, as ideias, né, uma apostila, trabalhos, trabalhar em sala de aula. Só que eles esqueciam que São Paulo é muito grande, o estado de São Paulo é muito grande. E nós temos no nosso estado, não estou nem falando de município, estou falando uma coisa muito maior, né? Nós temos um. Obrigada, mãe. Balinha. Nós temos uma N realidades diferentes no nosso estado. De novo, Nicolas. Então nós temos desde regiões que crianças têm acesso a várias coisas, como regiões extremamente carentes, isso tanto o estado quanto a prefeitura. E as escolas que eu peguei no início da minha carreira, ainda mais o estado, não eram muito pobres, né? Mas como era um projeto novo do estado, as escolas não é que tinham muito material, não tinha uma sala ambiente, não estavam preparados para os professores especialistas. Então, desde 2003, eu fui tentando me virar, né? Comprando, pesquisando, indo atrás de materiais, de livros e apostilas, livros de atividades, história da arte e obras. Olha aí. Engolindo. Para ter o que passar para essa galera, porque o que o Estado me passava, não, na escola que eu estava, na minha realidade, eu passava assim muito superficialmente. E aquela coisa, né? Tem que seguir aquilo que o chefe manda.
Eu fiz isso por muitos anos, muitos anos. Eu criava planejamentos assim mais simples possíveis, as coisas mais básicas possíveis, às vezes até, como é que eu posso dizer? Às vezes até julgando a inteligência do meu aluno que fosse muito abaixo do que realmente ele poderia ser. Ou simplesmente não querendo me estressar com molecada que não queria nada, sabe? Às vezes eu ia com muita vontade ao pote, com muita coisa, muita atividade diferente e assustava um pouco, né, aquilo. E às vezes com o susto eles não queriam fazer atividade. Então eu ficava seguindo realmente o que o Estado passava, o que a prefeitura passava, né? Alguns livrinhos que eu tinha, que eu tenho ainda, eu montei umas atividades e tal. Quando chegou 2015, pensa, 2003 para 2015, muita água rolou, muita coisa eu aprendi, o que fazer e o que não fazer, né? Fui tentando abrir um pouco o cabresto, né? Me libertar um pouco daquilo que eu achava que tinha que ser feito. Sim, eu tenho algumas regras que eu tenho que seguir, mas não necessariamente de forma tão rígida assim, né? Eu posso dar o que eu quero voltado para minha área, sendo que meu aluno alcance isso, aquilo outro. Ponto. Como que eu vou fazer isso? É critério meu. Quando eu percebi isso, eu falei, tá. Começou a ficar um pouquinho mais suave, mais tranquilinho. Passado, meu noivo me jogou a seguinte ideia: por que que você não tenta trabalhar com projeto? Em vez de aula certinha, acabar uma, começar outra, acabar um assunto, começar outro, né? Aquela coisa rígida tal. Eu falei para ele, porque eu tenho medo. Porque eu tenho medo de trabalhar com projeto. Mas você já trabalhou com projeto? Não, nem quero. Quer dizer, eu já tinha criado uma barreira com relação a esse negócio de projeto. Para mim, projeto era uma coisa meio livre, né? Meio, deixa fazer, laissez-faire, né? Realmente é. Só que é um laissez-faire com uma base. E eu demorei para perceber isso. Quando ele ficava conversando comigo, me dando ideia, tal, que você não faz assim, e eu resistindo, até que chegou uma hora, ele me mostrou uma determinada música que quem está no sétimo ano, que não era do sétimo D, quem não era do sexto D, deve lembrar muito bem, de um tal de Marcelo Adnet, né? E que eu peguei essa letra dessa música, dividi em 7 partes, né, galera? Dessas 7 partes, 7 grupos, dividi a sala em 7 grupos, cada grupo ia trabalhar aquele trecho, determinado trecho, de alguma forma, de um leque absurdo, maravilhoso, da área das artes. Fosse história em quadrinhos, quadro, pintura, escultura, teatro, dança, grafite, teve até um jogo de futebol. O que eu fiz? Eu morrendo de medo, né? Eu joguei o assunto, trabalhei a letra, trabalhei alguns